Muito boa tarde a todos. Em debate agora a transformação digital dos negócios. Vários setores aqui presentes irão mostrar de que forma estão a encarar esta transformação e quais as principais tendências. Para a abertura deste painel temos entre nós Graça Fonseca, Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde a todos. Eu tinha uma apresentação que não sei se os meios técnicos a têm. Lá está ela. Ora bem, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui, neste congresso da APDC, e dar os parabéns por esta organização. E ficamos à espera, há pouco estávamos a falar, ficamos à espera dos resultados destes 2 dias para podermos, em cima daquilo que hoje, durante estes 2 dias aqui refletiram, podemos também transformar em algo digitalmente ou não digitalmente. Foi-me pedido para fazer uma apresentação focada num tema que aparentemente não tem muito a ver com transformação digital, que é o tema da participação e do envolvimento dos cidadãos e dos empresários naquilo que é a transformação do setor público, que é o que eu aqui represento. E eu vou focar a apresentação neste tema e, na verdade, aparentemente não tem nada a ver, mas na verdade tem muito a ver, ou pelo menos na nossa perspectiva. A perspectiva da qual temos partido ao longo deste último ano, em que nos temos focado nos temas da simplificação e da modernização administrativa, tem sido de que precisamos de partir daquilo que as pessoas e os empresários identificam como problemas, da sua própria percepção e da sua experiência, para, em cima dessa identificação, construir soluções e não ao contrário. Ou seja, não sempre nós a imaginar aquilo que são os problemas e, em cima da nossa imaginação, construir as soluções. Eu pedia que passassem para o primeiro, se faz favor, precisamente porque é esta ideia de deixar de adivinhar. Nós, quando começámos a construir e a relançar o programa Simplex, Programa de Simplificação Administrativa, procurámos fazê-lo numa lógica de não vamos adivinhar o que é que um empresário que trabalha em Bragança gostaria que fosse uma medida prioritária do Governo para a simplificação. Vamos lá, vamos a Bragança e vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Isso foi o que nós fizemos ao longo de 3 meses. Andámos um pouco por todo o país, literalmente, corremos todas as capitais de distrito, corremos as regiões autónomas e um pouco por todo o lado fizemos sessões abertas em que convidávamos as pessoas, os empresários, os funcionários públicos das respectivas regiões a dizerem-nos quais são os principais problemas que experienciam na sua relação com a administração pública, quais são os setores da administração pública em que os bloqueios detectados são mais relevantes, se é na segurança social, se é nas finanças, se é no IFP, e porquê? E, em cima da identificação destes problemas, construir soluções. Foi assim que andámos ao longo deste tempo, literalmente numa lógica de vamos deixar de adivinhar. Percorremos 10.000 quilómetros, ouvimos muitas pessoas e hoje em dia o que, entretanto, foi apresentado em maio de 2016, deste ano, foi o Simplex 2016, onde vão encontrar 255 medidas de simplificação e de modernização administrativa. Muitas dessas 255 medidas resultam deste trabalho de ouvir, de envolver as pessoas e, em muitos casos, nós fomos muito surpreendidos, eu fui pessoalmente muito surpreendida com alguns dos problemas que foram sendo identificados. Por várias razões, alguns porque eram problemas que nós achávamos que estavam resolvidos há muito tempo, e na verdade não estavam, e outros porque nunca nos ocorreu que semelhante problema pudesse existir de tal absurdo que era o problema que nos estava a ser relatado. E, portanto, procurámos fazer este trabalho de envolvimento e, hoje em dia, depois deste percurso, achamos, é a nossa percepção, e em geral foi assim que também foi recebido quando foi apresentado, que temos um programa que resulta mais ao envolvimento das pessoas e, portanto, também é mais focado naquilo que é as necessidades dos utilizadores, neste caso, dos utentes de serviços públicos. E
nós percebemos ao longo deste tempo, ao longo desses 3 meses que andámos um pouco pelo país, foi que há um genuíno interesse, se quiserem, das pessoas em participarem neste tipo de processos de identificação de problemas e de prioridades, e que nós temos que ter a capacidade e a habilidade de manter estes canais permanentemente abertos. Não é possível andar permanentemente em viagem de um lado para o outro, embora vamos voltar a fazer isto precisamente para a elaboração do Simplex 2017, mas temos que ter a capacidade de permanentemente estar à escuta. E isso não é fácil nos tempos que correm, porque nós temos muitas redes sociais e muitos meios, mas também temos muitos conteúdos, e hoje em dia a informação e a comunicação é bastante mais difícil de fazer chegar às pessoas. E, portanto, nós criámos no site do Simplex, criámos alguns mecanismos, e está aqui um exemplo que criámos, é o chamado Livre Simplex, ou seja, criámos canais de estar permanentemente abertos para as pessoas nos dizerem descobri mais um problema no IFP, ou descobri mais um problema que não sabia que existia para entregar um processo de candidatura ao Portugal 2020. Estou a dar exemplos de várias áreas que ao longo do tempo fomos ouvindo. E, portanto, hoje em dia para nós, definir medidas de política pública, neste caso de demonização administrativa, é muito ao contrário, ou seja, primeiro ouvir e depois então vamos construir sobre isso uma solução que nós achamos que dão resposta à pessoa e aos empresários. E isso também se aplica a quem tem um talento. Também se aplica a abrir a administração pública ao que vem de fora. O que nem sempre é fácil, cada um de nós na sua empresa, no seu trabalho, no seu departamento público, cada um de nós está normalmente focado no que é o nosso trabalho e a forma como o fazemos há muitos anos. E isso faz parte de cada um de nós e das nossas organizações. E, portanto, nem sempre, e fundamentalmente aqui na administração pública, nem sempre há a capacidade de olhar lá para fora e perceber as novas tendências ou perceber que há empreendedores ou há programadores, há developers que se calhar estão a pensar em soluções que resolvem problemas que eu, no meu local de trabalho, já identifiquei várias vezes, mas que, na verdade, nunca fui capaz de o resolver. E, portanto, procuramos, no fundo, ir à comunidade empreendedora, à comunidade de developers, que hoje em dia, enfim, vai crescendo em Portugal e, felizmente, que temos projetos de negócios muito interessantes hoje em dia em Portugal, e fizemos o desafio de pensar em setor público. É um desafio que foi encarado com bastante estranheza, devo dizer, porque para esta comunidade e, em geral, para outras comunidades, a desconfiança é a primeira nota. O que vem do Estado não deve ser coisa boa e, portanto, isso de me relacionar com o Estado, nem pensar. E fomos fazendo este trabalho, tentando eu, de alguma maneira, sensibilizar para o seguinte, é que, por um lado, é muito importante que nós consigamos trazer este, se quiserem, choque de disruptor daquilo que é uma solução diferente ou é um pensamento diferente sobre a forma como eu trabalho. Mas, por outro lado, há uma mais-valia para quem desenvolve um produto ou um negócio para o setor público. Por um lado, o setor público é um bom mercado, do ponto de vista de necessidade de inovação, de software, de soluções tecnológicas, é um ótimo mercado para essas soluções. Por outro lado, como também eu lhes tentava explicar, se vocês conseguirem vingar no Estado e no setor público, estão preparados para qualquer mercado global, porque conseguir que um produto ou uma aplicação se desenvolva e seja aplicada num setor público é certamente garantia de que vão conseguir noutro qualquer mercado. E, portanto, lançámos um desafio, ao qual chamámos Startup Simplex, e o desafio era que as 3 ideias vencedoras seriam incluídas no programa Simplex 2016 e que nós nos comprometíamos a apoiar o desenvolvimento dos produtos que fossem vencedores naquilo que fosse necessário. Ganharam 3 aplicações, duas na área do agroindustrial / floresta, uma para prevenção de incêndios, outra para registro de animais bovinos, um problema muito sério que existe em Portugal, e outra que tem a ver com pagamentos ao Estado. E, portanto, temos vindo a desenvolver um trabalho com eles, com estas 3 startups, desde maio deste ano, e neste momento, enfim, qualquer uma destas aplicações já está, digamos que, no setor certo do Estado e já está a desenvolver com as várias áreas da administração do Estado o seu produto, o seu negócio e, portanto, estamos com,
enfim, estamos convictos de que vão conseguir levar o projeto para a frente e isto é uma experiência que vamos alargar para o ano, para o Simplex 2017. Finalmente, o que, ligado também ao Simplex e aquilo que também iniciámos um pouco ano passado, mais uma vez falando sobre envolvimento, os trabalhadores do Estado, as pessoas que trabalham no Estado, as pessoas que nos recebem quando vamos a uma repartição de finanças, aqueles que ainda vão a repartições de finanças do ponto de vista de atendimento físico, envolver estes trabalhadores neste processo de identificação de problemas e construção de soluções. Não haverá ninguém que saiba tão bem quais são os problemas que eu experiencio quando vou a uma repartição pública do que as pessoas que estão nessa repartição pública. Nem sempre será a visão que se calhar o cidadão terá, mas a verdade é que saberá identificar os problemas e saberá identificar as dificuldades. O ano passado, para o Simplex 2016, envolvemos funcionários do Estado, enfim, convidando-os a darem sugestões e ideias. Este ano vamos fazer algo um pouco mais, se quiserem, desenvolvido e com mais estruturado. Vamos fazer o que chamamos Simplex Jam. Na falta de outra designação, o Jam aplica-se bem a esta iniciativa e vamos também, um pouco pelo país, vamos aos 5 regiões plano de Portugal, 5 NUTs, e iremos fazer com grupos de funcionários dos diversos setores do Estado, precisamente este trabalho de construção de soluções em cima da identificação de problemas. Portanto, o que nós queremos é que quem representa o Estado, quem no fundo é aquela primeira linha junto dos cidadãos e dos empresários, seja envolvido neste esforço. Isto por 2 razões. Uma, porque genuinamente nós acreditamos que quem tem estas funções saberá certamente melhor do que eu, aqui em Lisboa, quais são as questões que, mais uma vez em Bragança, se colocam aos empresários. Mas também por outra razão muito importante, é que a simplificação ou aquilo que seja a modernização administrativa só terá alguma vez alguma possibilidade de sucesso se for algo que está enraizado em toda a estrutura da administração do Estado, desde quem está no front office de uma repartição até quem está no Ministério. Se não for assim, a modernização administrativa nunca será um processo, na verdade, que consiga ter impacto na vida das pessoas e que seja percepcionada como agente de mudança, fator de mudança, da forma como eu me relaciono com o Estado. E, portanto, se nós não envolvermos quem depois vai ter que aplicar, digamos assim, os processos administrativos simplificados, dificilmente a simplificação, qualquer simplificação, terá hipótese de sucesso sem isso. E, portanto, vamos fazer também este processo de envolvimento e o Simplex 2017, que será apresentado em maio do próximo ano, também quando apresentaremos o balanço Simplex 2016, já vai ter incorporado estes vários processos. E eu, só para terminar a minha apresentação e para não falar muito mais que isto, vou só falar do orçamento participativo, já não tem a ver com simplificação administrativa, mas numa lógica de envolvimento e de participação, é aquilo que lançámos em julho deste ano, que neste momento estamos a construir, que é pegar nas experiências de orçamento participativo, que várias cidades do nosso país têm, nomeadamente aqui de Lisboa têm, e transformar isto num processo de escolha dos cidadãos para uma verba que ficará inscrita no Orçamento de Estado de 2017 para as pessoas proporem e escolherem projetos nas áreas da ciência, da cultura, da agricultura e da educação e formação de adultos. Esta é uma experiência inovadora, em boa verdade, a nível mundial, que nós saibamos não existe nenhuma experiência a nível de orçamentos de Estado, existem de regiões e de cidades, não existe a nível de orçamentos de Estado, e que nós vamos, no fundo, procurar que isto seja um fator em 2 dimensões importantes. Por um lado, de chegar às pessoas e de alguma maneira, diminuir a relação de desconfiança que existe e que é evidente hoje em dia nas democracias ocidentais entre cidadãos e, digamos, as instituições políticas, por um lado, mas por outro lado também outra razão. É que Portugal é um país com um enorme potencial de desenvolvimento de projetos integradores de territórios, de projetos que possam ligar o litoral com o interior, que possam ligar meios rurais com meios urbanos.
desde na área do agroindustrial, na área das tecnologias de informação, na área da cultura, somos um país relativamente pequeno na sua dimensão e com uma coesão que é rara se olharmos para os países da Europa Ocidental. Mas, na verdade, não temos sido capazes de desenvolver projetos que integrem partes do território que estão muito mais próximas do que em qualquer outro país que possamos lembrar. E, portanto, vamos procurar que isto também seja um processo que dê para pensar um projeto que ligue Lisboa a Paredes, ou que ligue o Porto a Bragança, ou que ligue a Alfândega da Fé a Bragança. E, portanto, vamos procurar que o envolvimento das pessoas seja também elemento integrador de território. E estas são, em resumo, algumas das linhas que temos vindo a desenvolver. Tudo isto, fundamentalmente, assenta em meios digitais. O orçamento participativo será, evidentemente, um processo com uma fortíssima componente digital. O voto será digital e por SMS, mas sempre misturando com a necessidade do físico, a necessidade do presencial, a necessidade do contacto. Porque a nossa experiência, pelo menos, é que temos que saber misturar estas duas componentes para que os processos sejam efetivamente transformadores daquilo que é a relação das pessoas, neste caso com o setor público, e naquilo que sejam projetos que estejam direcionados para a sua atividade laboral ou para a sua vida. É preciso sempre ter esta dupla componente digital com alguma parte de presença física. E, portanto, este é o caminho que temos vindo a trilhar e, basicamente, resta-me agradecer-vos. Muito obrigada. Agradecemos então a intervenção da Senhora Secretária de Estado. Passo agora a palavra ao moderador da sessão, Miguel Eiras Antunes. Então vamos dar início. Começar por agradecer à PDC pelo convite. Uma curiosidade interessante e que tem a ver um bocadinho com este mundo digital, que é contar-vos uma história muito rápida. Eu ando sempre de gravata, mas depois pensei assim, nós vamos fazer uma coisa sobre transformação digital, hoje vou sem gravata, que tenho a certeza que os meus interlocutores assim também vai acontecer. E quando nos reunimos todos, verificámos que eu era o único sem gravata. E o mesmo vai acontecer no painel seguinte, então vão verificar que eu sou o único sem gravata num fórum de transformação digital, que é uma coisa que eu acho, no mínimo engraçado. Gostava de fazer aqui 3 preâmbulos. 3 notas de preâmbulo. A primeira nota de preâmbulo é uma boa notícia, que é que nós temos um contexto positivo na nossa administração pública. E temos um contexto positivo de transformação para dentro da administração pública, conforme ouvimos agora com a Sra. Secretária de Estado, e temos também um contexto positivo no que concerne à criação das condições para a economia digital nos diversos setores de atividade. E vocês vão verificar que é natural que nos próximos tempos, no âmbito do Indústria 4.0, muitas medidas venham a ser anunciadas. E este debate terá mais sentido, obviamente, tendo este contexto de partida já mais implementado, etc. Mas a nota é, o contexto é positivo, há muita coisa que o nosso Governo está a fazer, muita coisa que vai ser anunciada, e isso naturalmente é uma boa notícia. Uma segunda nota de preâmbulo. Nós estamos aqui os 5, e daqui a bocadinho vão estar aqui mais 4. Nós estamos aqui em representação de um grupo que eu diria de 60 e qualquer coisa pessoas que esteve envolvido na preparação de um estudo, que eu tenho aqui, não sei onde está aqui, que é este estudo, que envolveu 60 e tal profissionais de 20 e muitas empresas e que eu diria que é com certeza o melhor estudo sobre digital em Portugal e é talvez um dos melhores feitos, pelo menos naquilo que eu conheço a nível europeu, e que permite de forma muito rápida, em
meia hora nós conseguimos ter a percepção do que é a transformação digital em cada um dos setores. Ainda outra nota de preâmbulo, e de agradecimento, obviamente, também, que é, nós pensámos assim, temos uma hora para transmitir a uma audiência de umas centenas de pessoas o que é a transformação digital num conjunto de setores. E pensámos, vamos ter aqui uma conversa, vamos ter um bocadinho diferente. Então optámos por fazer diferente, juntámos os nossos marketings e conforme vocês vão ver o keynote speaking, vamos ter um keynote speaking ou um enquadramento para cada um dos setores, que é um vídeo, e naturalmente a nota de agradecimento aos diversos marketings por se terem coordenado. Terceira nota de preâmbulo é os objetivos deste painel. O que é que nós gostávamos que vocês saíssem daqui, o que é que nós gostávamos que vocês levassem? Uma melhor percepção do que é a transformação digital. É muito difícil ter uma definição, como é óbvio. O que é que isto está a impactar em cada um dos nossos setores? Também no nosso setor da prestação de serviços profissionais há um impacto enorme. E em cada um dos setores em que vocês estão inseridos, em que estes senhores estão inseridos, o impacto é muito grande. O que é que se antevê para o futuro e o que é que nós temos que fazer, cada um de nós, para manter as nossas vantagens competitivas, assumindo que temos sucesso daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Última nota de preâmbulo. Vamos ter algumas regras neste debate. Nós vamos analisar setor a setor e antes de cada setor vai haver um pequeno vídeo de 2 minutos e depois, no final, e aí vamos falar um bocadinho sobre o presente e o que é que está a impactar o presente e depois, no final, vamos falar sobre o futuro de forma mais aberta. Se tivermos tempo, o que eu duvido, ainda abriremos algumas questões que chegarão aqui ao iPad, que está aqui ao meu lado, mas façam-nas. Se tivermos tempo, tentaremos responder, se não, não o faremos. Peço então que se comece por colocar um pequeno vídeo de contexto para melhor percebermos o que é este tema da transformação digital. Hoje temos um novo consumidor. Cada vez mais informado, mais exigente, mais consciente e com mais expectativas. Quer mais qualidade nos produtos, melhor serviço e atendimento. Está permanentemente ligado e procura cada vez mais relações com o mundo. E tal como o mundo, os seus comportamentos e expectativas mudam de um dia para o outro. Quer novas experiências já e de maneira eficiente. E é este novo consumidor que traça as novas tendências. É nele e nas suas necessidades que se centram o futuro dos negócios. Os players que não embarcarem nesta mudança vão ficar para trás. A transformação digital não vai afetar só indústrias tecnológicas e criativas. É exatamente nos setores ditos tradicionais que a verdadeira disrupção está a acontecer. Com o surgimento de novos modelos de negócio, a exploração do conceito omnichannel para melhorar a experiência do consumidor, o recurso à infraestrutura inteligente, a necessidade de personalização, a relevância do e-commerce e, sempre presente e no centro de todas estas tendências, o novo consumidor. E nós somos o novo consumidor. E a transformação digital vai continuar a evoluir. Os negócios vão continuar a mudar. Novas tendências vão surgir. Como sempre, queremos mais e melhor. E amanhã, nada vai ser como hoje. Tivéssemos que resumir, houve análise de 12 setores feitas por estas 60 e qualquer coisa de pessoas. Se nós tivéssemos que resumir o que é que são as características da transformação digital, eu resumiria em 6 grandes tópicos. Portanto, e é um bocadinho acerca destes tópicos que a seguir vamos debater. Um primeiro tópico é o novo consumidor. Já se falou que é um consumidor que quer ter novas experiências, quer que nós agitemos a vida dele. Está muito mais informado, que tem um acesso muito mais indiscriminado a tudo o que são fontes de informação. Uma nota, segundo tema, é um consumidor que faz grande parte das suas interações na internet e temos uma explosão enorme de tudo o que são os temas de e-commerce e a substituição, obviamente, do físico pela internet.
É um consumidor que exige personalização, exige que cada um de nós lhe dê serviços personalizados, que é bastante difícil porque temos naturalmente que o conhecer. É um consumidor que exige o mesmo tratamento no físico, no móvel, no tablet e quer a mesma informação em todos estes canais, no fundo uma lógica de omnichannel. Para dar resposta a isto, a única hipótese que nós temos é transformar os nossos modelos de negócio. Agora, para transformar os nossos modelos de negócio, é fácil dizer, temos que mudar as nossas pessoas, etc., mas temos que fazer uma coisa adicional, é que temos que mudar também toda a nossa infraestrutura e torná-la mais inteligente, mais ágil. Daí os temas dos IoTs, todos os temas da tecnologia a 2 velocidades, etc, etc. Portanto, eu diria que são estes 6 tópicos que nós desafiamos, naturalmente, e que gostaríamos de debater e ver a sua aplicabilidade a cada uma das indústrias. Vamos ter aqui 4 indústrias, e por sorte a nossa, representadas por 4 empresas de enorme sucesso e, naturalmente, protagonistas também de enorme sucesso. Vamos ter as estradas e infraestruturas, representadas pelo João Azevedo Coutinho e pela Brisa. É o CFO da Brisa e a pessoa que leva estes temas do digital. A Brisa, conforme nós sabemos, é uma empresa bem-sucedida desde sempre. Está neste momento, nós tivemos muitas conversas prévias, está neste momento a levar a cabo inúmeras medidas de transformação que o João terá a oportunidade de vos explicar. Temos uma organização que eu não diria que é a organização de enorme sucesso, mas que os resultados são de enorme sucesso, que é o Turismo de Portugal. Conforme nós sabemos, nós aumentamos a 2 dígitos o número de pessoas que nós atraímos e grande parte dessa atração é feita através dos meios digitais e é feita através do trabalho feito pelo Turismo de Portugal e sabendo nós que há uma concorrência muito grande de outras organizações. E temos o Luís Araújo, que é o Presidente do Turismo de Portugal, connosco. Temos o Manuel Castelo Branco, que é o CIO e Vice-Presidente do CTT. Os CTT estão num contexto de transformação muito grande, de enorme substituição, conforme nós sabemos das cartas pela internet e pelos e-mails. Tem o seu negócio tradicional a crescer. No entanto, nós vemos que os CTT são um benchmark a nível internacional em termos de rentabilidade, uma empresa de enorme sucesso, apesar de estar num contexto de transformação enorme do seu modelo de negócio, muito por causa do digital. E temos, por fim, a José de Mel Saúde e o Rui Assureira Raposo, que é o CIO, e que é a pessoa também que é responsável por estes temas do digital. E temos, mais uma vez, uma empresa de enorme sucesso e, conforme vocês depois vão ter a oportunidade de ver, que está a adaptar a estes novos mundos da transformação em que os pacientes deixam de ser pacientes e passam mais a ser clientes e temos que os tratar de forma diferente e teremos a oportunidade de discutir isto um bocadinho mais em detalhe. Vamos começar pelos transportes e vamos começar pelo nosso pequeno vídeo de 2 minutos que preparámos em conjunto para ser mais fácil para vocês visualizarem esta transformação. A economia partilhada está atualmente num processo de evolução. É cada vez mais um elemento significativo do ciclo económico dos países. E esta tendência tem levado a um surgimento exponencial de novos negócios inovadores e disruptivos, muitos dos quais no setor dos transportes. Ganham destaque os serviços de mobilidade partilhada, entre os quais o aluguer partilhado de viaturas, de bicicletas e de lugares de estacionamento. Ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, são os utilizadores que estão a moldar o setor. Não importa só o meio, hoje importa o serviço. A mobilidade quer-se sustentável e rápida. O foco da operação está nas necessidades e prioridades dos utilizadores, apresentando serviços end-to-end, onde a evolução tecnológica dos veículos caminha para a automação da condução e para a conexão entre veículos, melhorando em tempo real a eficiência de mobilidade e a interoperabilidade do serviço, o que vai permitir uma gestão mais eficiente das infraestruturas
baseada em redes inteligentes e sensores de monitorização que vão aumentar a capacidade de predição e otimização do tráfego. Também a implementação de novos sistemas de controlo e operação mais fiáveis e seguros. Muito bem, João. A pergunta que eu tenho para ti é, vamos lá ver, do que nós conversámos e tivemos a oportunidade de debater, a Brisa está a passar muito de um gestor de infraestrutura está a passar de um foco da infraestrutura para o utilizador, um enorme foco na mobilidade. Vocês têm sido, desde sistemas do IoT, se nós pensarmos na Via Verde, é IoT puro, têm sido precursores em inúmeras inovações reconhecidas lá fora. E mesmo assim estão num processo de transformação permanente. Podes partilhar um bocadinho connosco que impacto é que tu sentes desta transformação digital e deste novo consumidor no vosso negócio? 2, que projetos é que vocês têm vindo a levar a cabo? O que é que está em curso para que nós todos percebamos mais e melhor o impacto da transformação digital neste setor? Muito bem. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi feito pela APDC e dar os parabéns por este excelente congresso. De facto, tem sido, eu estive cá ontem na abertura e desde ontem, de facto, tenho reparado, tem sido exemplar o congresso. A Brisa, eu penso que todos conhecem a Brisa como sendo uma empresa, de facto, desenvolveu uma infraestrutura ao longo dos anos que ligou Portugal. No fundo, as competências base estavam na área de engenharia e estavam na área financeira. Estamos a falar de um projeto de capital intensivo. A Via Verde também todos conhecem como sendo um projeto de inovação e, por brincadeira, dizemos que quando estamos a falar de Connected Cars, os Connected Cars de facto começaram na Brisa, porque na realidade os carros comunicam com a nossa empresa e nós comunicamos com os carros, porque cada identificador transmite mensagens e recebe mensagens e permite-nos de facto ter este sistema que é valorizado por 3 milhões de consumidores e muito bem. Mas, de facto, com este período e depois de termos terminado esta fase de grande construção, colocámos uma questão que é óbvia. Como é que uma empresa que já ligou Portugal se pode ligar aos portugueses? E essa, digamos, era uma questão fundamental que nos levou a repensar a forma como nos estávamos a organizar por forma a responder a este novo desafio que tem a ver com as pessoas e como é que elas lidam connosco. E, na realidade, que tivemos que começar também aqui por reorganizar as nossas capacidades, centralizar as áreas da IT, TIC, e sistemas para poder dar uma resposta integrada e capaz. Começámos por reunir também todas as áreas de relacionamento com o cliente e estruturar os nossos canais por forma a darem uma resposta adequada. Criámos uma nova visão. A visão basicamente era olhar das infraestruturas para a mobilidade. No fundo, por brincadeira também aqui dizemos que foi basicamente olhar out of the box. Olhar out of the box é deixar de olhar para o identificador e olhar para os clientes e aquilo com o qual podemos transmitir, que no fundo tem a ver com o seu smartphone e, portanto, passar para apps também. E, no fundo, tivemos que desenvolver também uma nova imagem da Via Verde que se identificasse com esta nova visão e daí nasceu a nossa nova imagem com o Colibri, que, no fundo, tem subjacente, digamos, uma imagem de rapidez, eficiência, tecnologia, mas, ao mesmo tempo, também de naturalidade e de natureza. E, portanto, esta foi uma visão que tivemos que criar, portanto, criámos a infraestrutura, modificámos a forma de nos organizarmos, mudámos o enfoque, no fundo, da nossa empresa e estratégia e começámos a olhar para novas áreas de colaborar com o cliente. E, de facto, lançámos neste momento já alguns exemplos claros de evolução que, digamos, vão marcar o que vai ser o futuro do nosso relacionamento com os nossos clientes. Ainda a semana passada, por exemplo, tivemos a oportunidade de fazer o lançamento de um piloto muito interessante, que resulta de uma parceria, no fundo, entre a Fertagos, a Nova Base e a Via Verde, e tem a ver com o relacionamento dos clientes também com a utilização dos serviços de transporte público. Já é um caso claro de interesse, que vai funcionar através da nossa app, o fundo, a entrada, a saída e o tratamento da parte de bilhética desmaterializada, o que é muito interessante. Vamos estar, neste momento, a nossa app, lançámos já também uma app que permite endereçar o tema do estacionamento de superfície. Hoje, essa app tornou-se disponível e vai, no fundo, gerir também a parte do estacionamento de serviço de cidades como sejam o Porto, a Amadora, Portimão,
portanto, variedíssimas cidades, e eu estou convencido que vamos ter, dentro dos próximos tempos, um conjunto de iniciativas que nos vão transformar a imagem e aproximar os clientes, de facto, daquilo que queremos que seja, no fundo, o conceito da Via Verde. A Via Verde anda sempre consigo. E esse, no fundo, é o conceito que queríamos desenvolver. É importante dizer que com isto não estamos a descurar um aspecto importantíssimo que tem a ver com toda a digitalização da atividade relacionada com a infraestrutura propriamente dita. E aí, naturalmente, existem aspectos muito importantes que têm a ver nas operações, com automatizações de portagens, com sensorização e monitorização, na relação com os clientes também, em diversas áreas, mas eu se calhar não podia alongar muito para não ocupar o tempo. Eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas, mas eu prefiro avançar. Temos 27 minutos, portanto vamos avançar. Turismo. Agradeço. Já lá vai o tempo em que os players tinham grande influência nas escolhas dos turistas. Hoje, a internet é o principal método de pesquisa e o processo já não termina com a experiência do produto, mas sim com a partilha da mesma. Passamos de um caminho linear para cíclico, onde a publicação de um consumidor alimenta a pesquisa de outros consumidores, impactando toda a cadeia de valor do setor. O mundo das viagens mudou. Hoje, a oferta de experiências é integrada e capitaliza o canal digital e múltiplos dispositivos. O resultado é um viajante mais informado através das plataformas digitais. Neste novo mundo, a evolução tecnológica potencia empresas mais capazes e eficientes na satisfação das exigências dos viajantes, através de ferramentas tecnológicas específicas do setor. E a economia da partilha ganha um novo peso, com novos modelos de negócio e partilha de informação consumer to consumer. Nós temos um turista mais informado e aqui a pergunta é muito simples e nós sabemos que 43%, de acordo aqui com os dados, 43% dos turistas que vieram para cá compraram online. Como é que nós temos feito porque é que eles vêm para cá e não vão para outro sítio? O que é que vocês têm feito e qual é que é o papel digital nisto? Muito bem. Bom, antes de mais nada, Miguel, obrigado à APDC pelo convite e um pedido de desculpas por ter vindo de gravata. Se eu soubesse, também tinha vindo sem gravata, que aliás poupava esta para outra ocasião. Porque eu não tenho muitas. Estou mal, mas fiz uma eu não tenho muitas, portanto poupava esta para outra ocasião, mas agora já não dá. Eu acho que a pergunta é ao contrário, é o que é que nós podemos fazer para que eles pensem em nós e não pensem noutros. E acho que é aí que entra o digital. Vamos lá ver. O setor do turismo, curiosamente, foi daqueles, por ser um setor de serviços e por ser um setor de pessoas, que mais tempo demorou a entrar no digital. Aliás, eu lembro-me, há 20 anos atrás, tinha um professor em Cornell que dizia que era impossível haver inovação no setor do turismo, que era praticamente inexistente. Enfim, na altura também não havia tanto digital, nem se falava tanto disto, mas a inovação era impossível. Porquê? Porque ele dizia que uma cama naquela altura e hoje faz exatamente da mesma maneira que se fazia há 100 anos atrás. Eu presumo que ele já esteja morto, portanto não faz grande moça, mas o que é verdade é que o setor do turismo e as empresas do turismo sempre tiveram o enfoque muito mais no produto e naquilo que é a prestação do serviço e a infraestrutura, do que propriamente na maneira de comercializar e de colocar e de convencer os clientes a virem e a consumirem este produto. Isto obviamente mudou e hoje em dia o digital está presente em várias fases do processo turístico ou do pensamento do consumidor. Está presente na experiência, e acho que aí é o grande enfoque que tem que ser dado, que é de que maneira que nós melhoramos a experiência dos turistas que nos vêm visitar. Está presente nas empresas, na comercialização que fazem e na venda que fazem do seu produto, porque isto, obviamente, nós fazemos promoção da marca Portugal, mas há muita promoção feita por muitas marcas nacionais de hotelaria, de animação turística, de agentes de viagem, e aí as OTAs, os Online Travel Agents, que já não são só OTAs, que são MOTAs, porque são Mobile Online Travel Agents, aliás,
é a nova denominação. Essa já As OTAs e os meta-searchers claramente são fundamentais para o nosso negócio. O que é que nós fazemos? Ou como é que promovemos o destino? Obviamente, hoje o grosso da comunicação é digital. A nossa comunicação é fundamentalmente digital. Porquê? Porque conseguimos chegar a mais gente, conseguimos segmentar a informação que mandamos, conseguimos medir o retorno, conseguimos, não vou dizer influenciar, mas sim conseguimos influenciar aquilo que as pessoas querem. Basicamente, a nossa promoção do turismo de Portugal, e acho que tem sido feito um trabalho notável nesta área, do qual obviamente não sou minimamente responsável, mas que tem sido feito um trabalho grande nessa perspectiva, de procurar canalizar os recursos para onde são de facto eficazes e, por outro lado, promover esta cultura do digital no setor. E eu vou só dar aqui um dado que provavelmente, não sei se sabem, mas Portugal é o 15º país mais competitivo do mundo em termos turísticos. Portanto, 15º no mundo. Do ponto de vista de tecnologias e do ponto de vista de TIC, nós estamos em 30º lugar. Quando falamos de B2B ou B2C, aí então vamos para 34º, 40º lugar. Isto a nível mundial. O que significa que ainda temos um trabalho grande para fazer. Ainda há muito para desenvolver nesta área, ainda há muito cruzamento de informação entre aquele que é um setor tradicional, como eu disse há pouco, com enfoque no produto e no serviço, e todas estas novas startups e novas oportunidades de negócio que estão a surgir com um enfoque no digital, na promoção, na divulgação e na venda, e é nesta fusão que nós, Turismo de Portugal, estamos a trabalhar agora, e que eu acho, enfim, que todo o Governo está a trabalhar agora. Aliás, o programa Simplex é um belíssimo exemplo daquilo que está a ser feito, que é levar para o ADN da administração pública, e nós somos administração pública. Obrigado por nos terem chamado de empresa, fico muito honrado. Sim. Mas pensamos, de facto, como uma empresa cada vez mais. Mas é esta fusão que para nós é fundamental para podermos ser ainda mais competitivos neste setor tão disputado. Sim, mas o exemplo do turismo é um exemplo que, apesar de não ser empresa, é bastante empresarial. E muita coisa a ser anunciada no contexto da Indústria 4.0, nós temos estado a trabalhar em conjunto nisso e eu penso que é um exemplo em que a administração pública está a fazer bem feito e, obviamente, atrás de si, e são iniciativas que estão a ser feitas em conjunto entre a administração pública e o setor privado e de forma que eu penso que é correta e que vai ter, apesar do impacto já ser enorme hoje, eu penso que vai ser muito maior nos anos que aí vêm e temos que avançar. Postal. O setor postal em Portugal apresenta uma evolução similar à verificada a nível mundial, com o decréscimo do volume de tráfego no correio tradicional e com as atividades complementares a ganharem cada vez maior preponderância no volume e receitas dos operadores. A liberalização do setor, a globalização e a massificação do recurso a tecnologias contribuíram de forma muito significativa para uma concorrência crescente. Vejamos o caso dos CTT, que têm adotado cada vez mais práticas inovadoras alavancadas na transformação digital. A explosão do e-commerce a nível mundial resultou no aumento exponencial de e-buyers, que têm um nível de exigência cada vez maior, obrigando o setor a repensar os modelos de negócio para dar resposta a um crescente volume de encomendas e tirar vantagem do expectável crescimento do mercado, em especial no segmento de Business to Consumer. Internet of Postal Things, Data-Driven Marketing, com a possibilidade de alavancar os ativos das operadoras através das capacidades tecnológicas de processamento e uso de informação. Os centros de recolha de encomendas ou alteração de morada de entrega, quer para uma outra morada ou para uma loja de conveniência, é já uma realidade também em Portugal. Os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação ao local e horário de entrega e para os CTT é importante adequar a sua oferta às necessidades diferenciadas dos clientes.
Daniel, a pergunta para ti também é relativamente óbvia, que é... Vamos lá ver, o CDT e o negócio postal está a ser atacado por todos os lados. Por um lado é a substituição, portanto é um negócio que está a ser atacado no coração, no negócio core, é um bocadinho parecido com os mídia. Está a ser atacado no coração e, além disso, tem, no contexto da cadeia de valor, um conjunto de players a montante da sua cadeia de valor que estão a entrar pelo seu negócio adentro, como nós temos os grandes agentes do e-commerce que estão a comprar operadores logísticos, que estão a entrar na distribuição. Como é que vocês têm conseguido, eu não diria que sobreviver, mas vingar? Portanto, o CDT, para quem não sabe, compara a nível global, é tipo, a nível da EMEA, nos rácios, sempre que nós analisamos, está sempre no top 3. Como é que têm conseguido manter isso e o que é que vocês estão a fazer para, o que é que têm feito e o que é que vocês pensam fazer daqui para a frente? Boa tarde. Bom, esse era o primeiro comentário, era clarificar que nós estamos, felizmente, numa fase mais do que sobreviver, não é? Os CTT são uma empresa muito rentável e com uma história de crescimento bastante interessante, quer em termos de receitas, quer em termos de rentabilidade. Bom, mas se recuarmos, fazendo aqui um bocadinho a perspectiva histórica, se recuarmos ao ano 2000, que é, no fundo, o início da revolução digital, 99, 2000, a verdade é que todos nós achamos que o correio praticamente desapareceu, mas tivemos uma redução do correio de 2000 até hoje que é inferior a 50%. O número de lojas próprias do CTT passou de 900 e qualquer coisa para cerca de 600. Portanto, a verdade é que temos um negócio que é decrescente, é certo, mas com uma dimensão apreciável. Clarissimamente, nós sabemos que há uma tendência de redução dessa área de negócio core e que, portanto, temos de nos transformar. E temos de transformar como? Temos de alavancar naquilo que são os nossos ativos. E o que é que são os nossos ativos? Bom, é a maior rede de retalho do país, disso temos cerca de 600 e poucos lojas próprias e mais 2.000 agentes, digamos, além de uma rede enorme de agentes Pay Shop. Portanto, claramente, dentro dos vários negócios, nós somos a maior rede de retalho do país. Temos também uma das maiores frotas do país e temos a maior rede de distribuição porta a porta, que são os cerca de 5.000 carteiros, que todos os dias entregam qualquer coisa em casa dos 11 milhões ou dos 10 milhões de portugueses. E, portanto, é nestes ativos que nós decidimos alavancar e pensar no que era a revolução digital no CTT. O primeiro é temos de diversificar, ou a primeira decisão foi temos de diversificar a nossa fonte de receita. E temos hoje duas áreas absolutamente críticas de crescimento. Uma, os pré-encomendas, outro, os serviços financeiros. Enfim, espero que nesta sala já todos tenham aberto a conta, porque é claramente o banco com maior rentabilidade dos depósitos e claramente o banco mais seguro deste país. Sobre isso eu não tenho dúvida. Portanto, espero que saiam daqui no balcão do CTT e amanhã abram a vossa conta. Mas temos também a área de expresso encomendas, que ela própria também está no meio desta revolução digital. Anteriormente, esta área era transporte de encomendas quase de empresas para empresas. Hoje em dia, o B2C e o crescimento do e-com vem revolucionar completamente esta área de negócio, obrigando a um conjunto de funcionalidades que anteriormente não existiam e não estavam disponíveis. Ou seja, a tecnologia veio introduzir aqui um layer de evolução, ou talvez mesmo de revolução, que anteriormente não existia. Nós diferenciávamos pelos nossos meios humanos, pelos nossos meios físicos. E neste momento a nossa diferenciação tem de ser cada vez mais pela tecnologia. Não quer dizer que as outras áreas percam valor, mas há este layer tecnológico é o que nos vai permitir ter a informação sobre o e-buyer, porque anteriormente nós tínhamos uma relação com os e-sellers, mas hoje em dia temos uma relação com os e-sellers influenciado pelos e-buyers e interagimos diretamente com os e-buyers.
Portanto, temos de ter todo um tratamento de informação sobre o nosso cliente e sobre o consumidor final. Temos de usar a tecnologia para adicionar serviços, no fundo, sobre uma commodity, que é o transporte, e serviços como aqui já foram referidos, de eu poder mudar a qualquer momento o local de entrega da minha encomenda, eu poder pagar, reconhecimento da assinatura digital, e por isso dotamos os nossos carteiros de mecanismos que lhes permitem, desde recolher assinaturas, fazer pagamentos, receber informações de dados e de voz, fazerem telefonemas e interagir diretamente com o consumidor final, adaptando, digamos, à nova realidade. Isto, a verdade, teve como consequência todo um plano tecnológico, toda uma revolução tecnológica e digital que os CTT iniciaram e começaram a pôr em marcha em 2015 e que se prolongará provavelmente até 2020. É um plano de transformação de algumas dezenas de milhões de euros, que é um valor, enfim, que provavelmente não está muito acessível à maioria das empresas portuguesas, mas que nos permitirá ganhar uma flexibilidade e uma capacidade de adaptar ao cliente que anteriormente não existia, porque estava baseado em processos muito mais standard. E tudo isto nos é possível porque os mercados crescem, os clientes estão a mudar a sua forma de interagir connosco. Anteriormente era apenas através das nossas lojas, hoje em dia através das nossas lojas, das nossas apps, canais telefónicos, enfim, que isso não é propriamente uma revolução digital, e nós temos todos de mudar o nosso processo, a nossa forma de fazer negócio e a própria Customer Experience. O Customer Experience hoje tem de ser substancialmente diferente e por isso investimos muito em tentar perceber o que é que o cliente quer, qual é o processo mais adequado e com menos capacidade ou com menos risco de me levar a perder clientes. E por isso investimos cada vez que fazemos um site, uma aplicação, olhamos muito para a componente de Customer Experience e trabalhamos muito nessa área. Ao mesmo tempo que nós estamos a fazer esta revolução digital, obviamente estamos também a construir noutras áreas outro stream de receitas e de crescimento, que é o setor financeiro. Enfim, o banco, como eu vos falei, alavancado muito nos ativos que temos, que é a rede de retalho, e também ele com uma experiência digital muito interessante, ao ponto de os nossos clientes no setor financeiro eram tradicionalmente clientes mais envelhecidos, os nossos clientes na banca são muito mais rejuvenescidos do que o nosso cliente tradicional, fruto desta inovação digital que também incorporamos. Portanto, há aqui um conjunto, enfim, eu não quero ali um bocadinho olhar para o tempo e talvez esteja aqui a monopolizar demasiado, portanto vou ficar por aqui, mas há muito mais para contar. Vamos à saúde? Haja saúde. O setor da saúde vive um período de inúmeras mudanças com diferentes stakeholders determinados a oferecer serviços mais eficazes, eficientes e focados numa melhor experiência dos clientes. Entre várias alterações, o crescimento significativo da informação clínica e não clínica gerada está a permitir a personalização cada vez maior nos serviços de saúde, transformando a oferta de generalização em massa para uma lógica de customização e precisão. A CUF, por exemplo, tem trabalhado continuamente num novo modelo de relacionamento com o cliente, assente na automatização do atendimento de rotina e na personalização de atos mais complexos. O modelo tem como base os seguintes pilares: a promoção do self-service, em que o cliente, à semelhança dos aeroportos, pode fazer check-in e check-out num quiosque sem recorrer à recepção.
No MyCUF ou mesmo no quiosque, o cliente pode ser identificado com recurso ao cartão do cidadão, confirmar o ato, garantir a autorização da entidade financeira responsável, proceder ao pagamento e fazer novos agendamentos, para além de outras funções relevantes. A centralização do serviço de atendimento, onde o cliente realiza check-in e ou check-out de um ou mais atos, reduzindo assim o número de interações administrativas. A assistência personalizada através de uma hospedeira que, junto aos quiosques, acolhe e direciona os clientes. O apoio passa ainda pela gestão de tempos de espera para consultas ou exames. Por último, a existência da figura remota de assistente de cliente, cujo objetivo é reduzir as idas à recepção. Antes de visitar a unidade, o cliente é contactado para solicitar a informação em falta ou confirmar a autorização por parte da entidade financeira responsável. Este assistente também dá apoio a eventuais necessidades em relação a processos mais complexos, como cirurgias ou temas oncológicos. Vamos lá ver, nós hoje temos um cliente, que antigamente era um paciente e que agora também já se chama cliente, que, mais uma vez, também é mais exigente. Vamos ver 3 tipos de exigência. Portanto, eu, quando vou ao ambulatório, eu, Miguel, quando vou ao ambulatório, ao cuidados continuados, o que eu quero é serviço, quero proximidade, quero continuidade e tenderei a escolher o prestador que melhor serviço me der. Eu, quando parto uma perna, ou se tiver um cancro, o que eu vou fazer é vou escolher o melhor médico. Portanto, o que eu quero é valor e output. E cada vez mais consigo comparar isto. Hoje em dia já começam a existir ferramentas de comparação, assim como é parecido com as viagens. É coisas completamente diferentes, mas é verdade. Eu, quando tenho uma urgência, o que eu quero é acesso. E o que eu quero é acesso e tão rápido quanto possível. O que é que vocês estão a fazer e qual é que é o papel do digital? Eu sei que muita coisa vocês estão a fazer, conforme se viu também no filme. O que é que vocês estão a fazer também para se transformarem, para se adaptarem? Boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite à APDC e, enfim, justificar também a presença da gravata, mas a minha razão é porque me disseram que era o sítio mais apropriado para pendurar o microfone e por isso eu, portanto, trouxe a gravata. Não, de facto não dá jeito, dá mais jeito com gravata. Enfim, o filme que viram eu acho que representa bem a transformação digital que está a ocorrer na GEDMEL Saúde, em particular nos hospitais CUF. E tal como o Miguel e também os meus colegas de painel tão bem ilustraram nos seus setores, a nossa preocupação é proporcionar aos nossos clientes uma experiência cada vez mais irrepreensível num ambiente de grande qualidade e de grande segurança. E para isso fizemos uma coisa que é muito fácil de enunciar, eu diria bem mais difícil de executar, que é mapearmos o Customer Journey dos nossos clientes ao longo de todo o processo, desde que o cliente está, e repito, desde que o cliente, apesar do Miguel ter dito paciente, eu percebo a palavra paciente porque para os tempos de espera que existem em alguns hospitais é preciso ser muito paciente mesmo, eu prefiro muito mais ao cliente ou ao doente, mas de qualquer maneira, desde que o doente está em casa, ou que o cliente está em casa e pensa que precisa de um ato de saúde, nós percebemos quais são as dificuldades que esse doente ou que esse cliente tinha e desde que entra na nossa unidade, desde que vai até ao médico, para o processo de faturação, para o processo depois de check-out da nossa unidade e de iteração futura com os profissionais de saúde, procuramos mapear todos estes pontos de contacto com os hospitais CUF e naquilo que eram constrangimentos que havia no processo, melhorá-lo. Repito, isto é muito mais fácil de enunciar do que depois de fazer, nomeadamente numa organização como a nossa, que tem mais de 70 anos, portanto, com uma cultura muito intrínseca, muito enraizada e com profissionais, portanto, que estão há muitos anos na casa. Foi assim que nasceu o MyCUF. O MyCUF é uma plataforma digital que, porventura, alguns dos presentes na sala terão. Que o Manel tem? Tenho alguns dos colegas aqui de painel que sei que têm, são utilizadores, mas o MyCUF não foi mais do que a tradução digital daquilo que é o interface digital da relação entre o cliente e os nossos hospitais.
Para que vocês tenham uma ideia, há 5, 7 anos atrás, muitos se lembram disso, porque não foi assim há tanto tempo, para marcar uma consulta num dos nossos hospitais fazia-se uma de duas coisas, ou se ia à unidade para marcar a consulta, porque era isso o meio mais frequente, ou então utilizava-se um telefone, que era o cargo dos trabalhos para se atender o telefone e para se conseguir marcar a consulta. 80% das marcações da interação com as nossas unidades era feito por este processo. Hoje, com o MyCUF, esse número baixou para menos de 40%, e vocês poderão perguntar, mas porquê é que ainda hoje há 40% de marcações que são feitas na própria unidade, presencialmente? Porque muitas das marcações são feitas pós o ato que nós estamos a ter no hospital. No fim da consulta, no fim do exame, por recomendação do profissional, vai-se ao balcão e acaba-se por marcar a consulta subsequente ou o ato subsequente. Portanto, nós, hoje, de casa, do sofá, já não é preciso ter esta situação. Aquilo que se faz é, através do MyCUF, entra-se na agenda diretamente do médico para o qual nós pretendemos marcar uma consulta, confirmamos a disponibilidade do médico e conferimos com a nossa disponibilidade de agenda, marcamos a consulta para o dia que mais nos convém, recebemos uma informação de retorno a confirmar que a consulta está marcada, temos uma informação 24 horas antes ou 48 horas antes a lembrarmos que naquele dia tem uma consulta marcada e é possível, agora sim, portanto, pensando o que é que acontece quando eu chego à unidade, porque não bastava transformar e melhorar o acesso ao hospital. Era preciso depois também transformar a própria experiência do cliente dentro do hospital. E aquilo que nós fizemos, e como se pode ver aqui no vídeo, foi nós digitalizámos 80% das iterações que o cliente tem do hospital, porque são aquilo que nós chamamos as iterações administrativas. E fizemos outra coisa muito importante, que foi automatizarmos estas operações e personalizarmos aquilo, tal como o Miguel dizia, que verdadeiramente é substantivo. Quando há uma determinada situação clínica, como seja, portanto, o agendamento para uma cirurgia, não é uma situação banal. Se há uma doença, como aquela que o Miguel falou, portanto, uma situação oncológica, é tudo menos uma situação banal. Portanto, nós digitalizamos aquilo que é, enfim, administrativo e personalizamos aquilo que é mais sensível, aquilo que requer um trabalho muito cuidado e uma relação muito cuidada. Com isto nós conseguimos fazer o seguinte, temos isto já instalado perfeitamente a funcionar em 2 dos nossos hospitais, porque primeiro quisemos fazer um piloto, desenvolver e afinar, portanto, todo o processo e estamos neste momento em fase de rollout para as outras unidades. Os resultados são absolutamente espantosos. 50% das pessoas que entravam no hospital CUF Torres Vedras e que se dirigiam ao balcão, 50%, repito, hoje fazem todo o processo administrativo no quiosque eletrónico. Não só marcaram a sua consulta em casa através do MyCUF, quando entram na unidade, o fazem desde o check-in até à identificação do doente, ao pagamento, há meios de pagamento no quiosque eletrónico. Se quiserem, têm uma justificação da presença da unidade para entregar na entidade empregadora, porque muitas vezes é preciso, portanto, justificar a falta. No fim da consulta, se quiserem marcar atos subsequentes, podem dirigir-se ao quiosque e marcar esses mesmos atos. Portanto, hoje aquilo que se verifica em termos de acesso, de comunidade e de simplicidade dos processos não tem nada a ver com aquilo que se passava há 5 ou há 7 anos atrás. Isto fez com que as pessoas que vão ao balcão são menos, portanto, como eu vos disse, são 50%, portanto é metade daquelas que iam. Portanto, têm um atendimento muito mais personalizado e o tempo de atendimento a essas pessoas baixou. Nós tínhamos um objetivo de chegar aos 90% de atendimentos em menos de 5 minutos e já concretizámos esse objetivo. Antes de termos este processo instalado no Hospital CUF Torres Vedras, os atendimentos com menos de 5 minutos eram menos de 65%. Portanto, houve aqui uma melhoria muito substantiva. Mas mais importante do que isto, só um pormenor, mais importante do que isto, é que os tempos de espera administrativa e a interação administrativa, que era de 20 minutos, baixou para menos de 10 minutos. Ou seja, se isto não é utilizar o melhor que existe da transformação digital, eu não sei o que é de chamar. Mas como nós costumamos dizer, para nós o digital na CUF ainda não é banal, mas já é fundamental. Muito obrigado. Muito bem. Tínhamos mais uma hora de conversa de forma relativamente fácil.
vamos terminar. Eu vou-vos pedir só 30 segundos, só para dizerem aqui à audiência de que forma é que vocês estão. Vamos lá ver, vocês vêm de organizações relativamente tradicionais, antigas, etc. Como é que vocês, o que é que vocês montaram para ser o vosso agente de mudança? É uma equipa de inovação, é uma empresa à parte? O que é que vocês estão a fazer para arrastar o resto da vossa empresa para esta nova economia? E digam-me isto em 30 segundos. Eu criei uma empresa. Para nós, no fundo, é continuar... 30 segundos, que não é nada fácil. É continuar a assegurar a relevância para os nossos clientes em todas as áreas e, portanto, todas as pessoas têm que estar convencidas. E, finalmente, gostava apenas de deixar aqui um convite para que as empresas ou as iniciativas tenham interesse nestes ecossistemas colaborativos, em princípio, no nosso caso da mobilidade. Estamos abertos a falar com, enfim, todos os que estão aqui presentes para discutir e avançar nesses temas. Muito bem. Luís. 30? Eu acho que o mais importante do nosso ponto de vista e o nosso papel tem a ver, junto das empresas, a disseminação do empreendedorismo, o misturar as empresas tradicionais com as startups, o apoio que nós estamos a dar às startups. No âmbito do Startup Portugal, hoje vai ser assinado um protocolo com 26 incubadoras de startups no Porto e o Turismo Portugal para provocar exatamente o surgimento destas empresas, a recolha de dados e a disponibilização de dados aos empresários. Lançámos uma plataforma que é o Travel BI, com informação de mercados, com aquilo que está a acontecer e quem nos procura e o que é que quer. O PT Wi-Fi que está a ser lançado nos centros históricos para recolha de dados também. Portanto, há uma série de iniciativas que vão muito mais além da mera promoção da marca Portugal. Bom, nós no CTT temos, como eu já disse, um plano de transformação que é completamente transversal à empresa e que basicamente obriga a que todas as áreas estejam a pensar no que é o negócio, o que é a necessidade do cliente amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10. E, portanto, isto obriga a um repensar e a uma reavaliação e a um planeamento em que os sistemas vão ser o enabler deste processo de revolução e deste processo de transformação digital. Na GEDMEL Saúde nós temos uma direção de cliente que tem esta missão última de tornar irrepreensível a experiência do cliente nas nossas unidades, nos hospitais CUF e não só, portanto nos hospitais públicos também que temos sob gestão privada acontece o mesmo esforço, o mesmo objetivo e dentro desta direção de cliente há uma área de inovação que tem esta preocupação permanente de como fazer melhor, como fazer diferente, por forma a melhorar o acesso e melhorar a qualidade e a experiência do cliente. Alguns deles estão presentes aqui na sala e agradeço o esforço que eles têm desenvolvido. Muito bem. Agradeço a todos. Temos aqui, eu diria que, 4 indústrias que não são nem os telecom, nem os mídia, nem a banca, que são aquelas que mais se fala sobre a transformação digital. Verificamos que temos aqui 4 bons exemplos. Se nós formos ver o estudo que lá diz, nós temos feito o estudo, em alguns casos, sem falar com alguns destes senhores. Muitas das coisas que lá diz já estão em implementação. Agradeço, espero que tenham ficado, pelo menos com estes 10 minutos de cada indústria, com uma noção mais clara, que era um bocadinho o objetivo da sessão, sobre qual é que é o impacto digital em cada uma destas indústrias. Eu penso que eu, pelo menos, fiquei ao longo deste processo. Uma nota engraçada para a evolução para o digital é uma pergunta que é: se nós evoluirmos 1 por 1000 todos os dias, quanto é que nós melhoramos por ano? Alguém sabe? Melhoramos 43% ao ano. Ou seja, se nós hoje melhorarmos 1 por 1000 e todos pensarmos assim, olha, hoje vou melhorar 1 por 1000 e vou evoluir para o digital mais 1 por 1000. Daqui a um ano tenho que ser 43% mais digital. Obrigado a todos e passo a palavra à parte de hoje.